A paz de Jesus para você que está acompanhando mais um episódio do podcast Paz e Bem. É uma alegria ter você conosco. E nós também temos uma satisfação muito grande em Cristo Jesus de poder levar para você um conteúdo que ajuda, que edifica, que levanta, que anima, que motiva e que coloca esperança no coração. Estamos realmente muito felizes. Hoje nós temos a alegria de receber no nosso podcast o Dr. Leandro Bernardes. É psicólogo clínico, missionário, palestrante em eventos católicos e nós vamos conversar sobre psicologia, fé, espiritualidade, como integrar, como favorecer essas questões tão importantes na nossa vida. Então, para a gente começar, Dr. Leandro, bem-vindo, que graça ter você aqui conosco. Dê uma palavrinha para quem nos acompanha. Olá, para mim é uma alegria poder estar com você, aqui com o senhor, padre. E eu tenho certeza que vai ser um programa que vai edificar muito a sua vida. Se quiser, anote aí, pega um papelzinho, pega uma caneta para anotar, que vai lhe fazer muito bem esse podcast. Doutor Leandro, fala para nós um pouquinho da sua trajetória na psicologia, como a sua área de atuação profissional, mas fala também da sua trajetória como católico missionário. Consegue unir as duas coisas? Como tem acontecido? Como tem feito isso? Bem, eu sou psicólogo clínico, sou neuropsicólogo, sou doutor em psicologia e eu tenho um instituto, Neurologos. Meu trabalho é basicamente ficar o dia inteiro atendendo pessoas, o dia inteiro, e dando formações Brasil afora sobre conhecimentos vinculados ao desenvolvimento humano, vinculado também à saúde mental. É muito interessante quando nós vamos pensar na estrutura humana. Nós temos uma estrutura quaternária, nós somos uma unidade biológica, psíquica, social e espiritual. Onde entra a fé em tudo isso? Quando nós pensamos no núcleo humano, onde nós vemos, sobretudo, aquela dimensão onde eu escolho, e é muito interessante que a sede da liberdade, ela não é identificável na anatomia humana. A liberdade, ela não está no cérebro. Eu sou especialista em neurociências e comportamento e é muito interessante que quando você vai verificar por exames de neuroimagem as condições mentais da pessoa, é possível você ver ali projeções de escolhas que ela faz no momento presente. Exemplo, eu peço para ela, pense do lado esquerdo, vai manifestar do lado direito do cérebro. Pense do lado direito, a pessoa vai manifestar no esquerdo do cérebro. Mas aonde está a sede desse impulso, a gente não encontra. E é tão interessante que a liberdade, as escolhas da pessoa se manifestam no cérebro. E existem algumas escolhas que perpassam a pessoa de tal forma, sobretudo em temas vinculados ao sentido da vida, e ali você vê que as maiores dores que nós temos hoje, elas são vinculadas a questões existenciais. Qual o sentido da vida? Tanto é que 80% dos nossos jovens hoje, de 14 anos de idade a 36 anos de vida, não tem sentido para viver. E não é à toa que suicídio no nosso país hoje já é a terceira principal causa. E a dor do vazio existencial, ela é tão profunda que faz pessoas muitas vezes tentarem autoextermínio. E aonde entra a espiritualidade aqui? Primeiro, eu gosto de, às vezes, dar exemplo às pessoas que muitas vezes chegam no meu consultório, pessoas que tentaram de verdade se matar. E eu gosto de fazer uma pergunta para essas pessoas. Eu pergunto, quando você estava se destruindo, você se via se destruindo? A maior parte das pessoas que tentaram isso e que de repente está me ouvindo, ela entende essa pergunta bem, porque ela vê as forças físicas indo embora, mas ela percebe dentro dela um núcleo que não está sendo destruído.
É onde a pessoa muitas vezes entende o quanto ela tem uma alma que é imortal. E quando ela observa, por exemplo, que o sentido da vida dá para ela um preenchimento de algo que ela anseia muito ali. Qual é esse anseio? Quando a pessoa está em crises vinculadas a questões noogênicas, que são essas de sentido da vida, ela tem uma fome, mas é uma fome de sentido. Ela tem vontade de ter algo que dê sentido para ela. Na verdade, ela quer um preenchimento. Ela percebe um vazio. E é aqui que é bonito. Quando a gente observa, então, que nós temos o núcleo da nossa alma, que inclusive pode ser vazio, experienciável como um vazio, e que almeja muito um sentido para viver, aqui a gente vê o quanto a nossa fé, ela dá sentido. É tão interessante que Jesus é o Logos. Ele é o Logos de Deus que se fez carne. Só que as pessoas às vezes não entendem que essa palavra Logos, no próprio grego, é sentido. Nosso Senhor se apresenta como o sentido. Então, a verdade, que é a principal fonte de cura da pessoa em transtornos mentais, inclusive, ela é almejada como um sentido. E quando a gente observa também que Nosso Senhor é a verdade, então a gente vê que o organismo humano, na sua inteireza, pede por sentido, pede pela verdade e busca a vida que é o nosso próprio Senhor. Maravilhoso isso, né? A gente sabe que Deus colocou em nós a necessidade por Ele, a necessidade dele, né? Foi muito bom lhe ouvir, apresentando Jesus como sentido. Ele, quando fala em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é exatamente o sentido da vida. Engraçado que quando tem alguém que encontra a gente, que pede uma ajuda, uma luz, uma orientação, um atendimento, e vai dizer, começa desabafando, eu não sei o que faço, já tentei isso, já tentei aquilo e tal, e imediatamente vem uma resposta. Não sei se acontece isso com você. Imediatamente vem uma resposta. Falta Jesus. Está faltando Jesus. E a gente vai entendendo o porquê. A pessoa, quando faz uma experiência com a pessoa de Jesus, ela vai conseguindo se encontrar. Encontrando Jesus, a pessoa vai conseguir se encontrar. Encontrar o seu lugar no mundo, né? Daí que eu acho que eu vou lhe fazer uma pergunta que deixaria para o final, mas acho que é oportuna que seja agora. Falando de sentido da vida, quantas pessoas, e a juventude sem sentido, tem muita gente, muitos jovens com essa dificuldade de encontrar um sentido na vida. O doutor Leandro, o Leandro homem, o Leandro filho de Deus, o Leandro cidadão, é feliz. Encontrou o seu lugar no mundo. O que significa para você ser feliz? Por que Leandro é feliz? Testemunha para nós isso. Padre, eu vou pegar a palavra felicidade e vou esmiuçá-la um pouquinho para responder a pergunta do senhor. Quando a gente pensa na raiz da palavra felicidade, a gente tem que olhar para a etimologia dela, que é eudaimonia. A palavra felicidade em português vem de eudaimonia em grego. Quando Aristóteles ele foi refletir sobre a eudaimonia, ele entendeu o seguinte: ele olha para a parte do corpo e ele observa que o corpo nunca é saciado. Ele olha para a parte da alma e ele observa também que os desejos humanos nunca podem ser saciados. Ele observa então que a felicidade ele é um impulso.
intrinsecamente humano que ultrapassa a materialidade e ultrapassa os desejos. Aí então vem como sossegar uma alma com uma aspiração aonde, se ela tiver o mundo inteiro em suas mãos, se ela for dona do universo, o universo não vai preenchê-la, porque é um impulso em busca de um infinito. Aristóteles viu que só na dimensão dos valores é possível encontrar a felicidade. A felicidade, então, ela está no âmbito espiritual. Quando pergunta para o Leandro, Leandro, você é feliz? Eu volto para uma questão que na teologia a gente sempre vê, né? Já e ainda não. Se eu digo no já, eu posso dizer o seguinte: a fé católica, ela é tão real, tão verdadeira, que quanto mais a pessoa ela crescer em estado de graça, mais vai ocorrendo um processo de apaziguamento interior. O principal fruto do Espírito que atesta um homem de Deus, uma mulher de Deus, é a paz. Então, para nós, a felicidade é estar em paz. E essa paz para nós, ela não é um estado de ausência de sofrimento. Essa paz para nós é um estado de saber que o Espírito Santo nos dá seus frutos, nos dando paz, alegria, força e uma esperança tão grande de que, ao morrer, existe uma dimensão que vai trazer a felicidade plena. Então, por que o Leandro é feliz? Primeiro, porque nosso Senhor, Ele é o centro da minha vida. O caminho dele é o sentido da minha vida. Eu quero ser santo, e eu preciso ser santo. E eu tenho certeza que quanto mais, pela misericórdia de Deus, eu for unido ao nosso Senhor, mais em paz eu estarei, mais realizado eu sou, e depois mais realizado eu serei, quando Ele me chamar. Pela psicologia, eu sou capaz de dizer para o Senhor o seguinte: todos os impulsos psíquicos nossos, eles buscam uma lei. Todas as emoções negativas, elas são acionadores de disfuncionalidades cognitivas. O que significa isso? A maior parte da angústia, quando a pessoa tem, a angústia é uma reação psicoespiritual a interpretações mentirosas que a pessoa está tendo sobre a vida dela e que, inclusive, leva ela a ter comportamentos de escolher pela mentira. E quanto mais a pessoa enfrenta as angústias delas buscando a verdade, e ela assume a responsabilidade de, uma vez encontrar a verdade, fazer um caminho diferente, a angústia desaparece. É tão interessante que a tristeza, por exemplo, ela tem uma parte biológica, a ausência, por exemplo, de déficit de vitamina B12, alterações no TGO, na tireoide, déficit, por exemplo, de vitamina D, dá uma tristeza no âmbito apenas bioquímico. Mas existe uma tristeza que ela é noogênica, a pessoa sente ela. Ela sente ela por meio de uma crise, aonde ela vê que, de um lado, a autoconsciência diz para ela o que ela deve fazer, porque ela está fazendo algo contra ela mesma. De outro lado, ela sente um impulso a permanecer fazendo algo errado, porque a autoconsciência dela ativa, dizendo para ela que é errado. Mas ela quer se apegar a alguns prazeres, porque ela não quer perder os benefícios daquilo. Mas é tão interessante que a tristeza ela geralmente surge apontando para a pessoa que ela está no caminho errado, fazendo escolhas erradas.
Então, veja, quando a pessoa ela é alguém que ela não desobedece essa autoconsciência, que é uma consciência moral, ela também entra em estado de paz. A coerência interior da maturidade de vida e a coerência interior também gera na pessoa um bem-estar maior do que qualquer prazer que ela possa experimentar. Então, por que o Leandro é feliz? Porque eu sou capaz de dizer que eu vivo essas coerências interiores e eu preciso vivê-las cada vez mais e eu preciso crescer nelas cada vez mais. É por isso que a psicologia e a espiritualidade não se contradizem. Quando você pega uma psicologia de São Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino fez uma psicologia. São Tomás de Aquino delineou uma antropologia na qual as dimensões psicoespirituais são muito delineadas. E é tão interessante que esse autoconhecimento que São Tomás de Aquino colocou para nós na Suma Teológica, ele mostra para nós uma base sólida de um altíssimo nível que hoje muitos psicólogos que têm PhD, são famosos, etc., estão chegando a algumas conclusões que o nosso mestre angélico já aponta para nós aí há alguns séculos. Maravilha. Leandro, você está pegando aqui um ponto interessante. Aí eu falo, psicologia e fé, ou psicologia e espiritualidade são áreas distintas. É possível se complementarem? Você já está nos dando a indicação que sim, é possível. São distintas, porém não são opostas. Na atuação clínica do Dr. Leandro Bernardes, como acontece isso? Consegue unir? Consegue integrar? Sim. Bem, primeiro a gente precisa entender que a psicologia ela é formada por psicologias. Então, quando eu penso em psicologias, significa que existem inúmeras ferramentas da psicologia que elas partem de uma antropologia distinta. Existem ferramentas da psicologia que partem de uma concepção do humano como um ser sem alma espiritual. É uma alma animal, digamos assim. É como se as plantas e os animais tivessem um núcleo comum que uma vez que morre, acaba. Então, existem essas ferramentas que materializam o ser humano. Então, é por isso que nós vamos encontrar inúmeros tipos de psicólogos que vão utilizar de determinadas ferramentas, mas visando um homem, visando um ser humano diante de si, a partir de uma concepção de humano. Eu parto da concepção do humano de que ele tem um núcleo espiritual. E existem inúmeras ferramentas hoje científicas, sobretudo dadas para nós, por exemplo, na logoterapia, o psiquiatra Viktor Frankl, que construiu essa ferramenta muito útil para os nossos tempos. Nós já temos inúmeros estudos que mostram para nós o quanto a logoterapia ela trabalha essa questão do núcleo espiritual do ser humano, onde as psicopatologias elas são de origem noogênicas, porque onde entra a psicologia? A psicologia ela trata das desregulações internas a partir de 3 bases distintas. Então, eu tenho na psicologia como se fossem 3 colunas. A primeira coluna é do núcleo das psicopatologias. É onde nós, psicólogos, dialogamos com os psiquiatras. Trabalhamos aqui problemas de ordem psicogênica, ou seja,
alterações, sejam de ordem biológica, devido ali a um transtorno no circuito dopaminérgico, serotonérgico, etc., é onde o psiquiatra ele precisa ser competente para trabalhar essa parte, o psicólogo também. Mas aqui é uma dimensão biopsíquica. Aqui, eu olho para os meus pacientes e trabalho os transtornos tais como se apresentam. Seja uma esquizofrenia, seja um burnout, seja uma depressão, seja um transtorno de ansiedade. Ok. É uma dimensão. A segunda dimensão da psicologia é a dimensão dos complexos emocionais. As dores dos complexos emocionais, elas se referem a sofrimentos tão intensos que a pessoa ali está tendo prejuízos na sua rotina, prejuízo no seu andamento do dia a dia, e ela precisa de uma ajuda técnica para poder se organizar melhor. A terceira base da psicologia, ela está vinculada a autoconhecimento e desenvolvimento humano. É claro que eu posso ter diante de mim um paciente que se insira nas três categorias. Mas, quando eu vou pensar no humano que está dentro de mim, no humano que está ali diante de mim, existe um núcleo da pessoa que é tão interessante que quase todas as abordagens psicológicas, elas verificam o seguinte: existe uma verdade. Existe uma verdade que ela precisa ser encontrada. Ela precisa ser encontrada. E quanto mais essa verdade ela vai sendo encontrada, sobretudo nos transtornos de ordem de complexos emocionais e de autoconhecimento, esses sofrimentos ligados a isso, essa verdade ela precisa ser encontrada. E aqui vem o diferencial de um psicólogo católico. A gente entende que lá no fundo, quanto mais a pessoa ela vai descobrindo a sua verdade diante das causas dos seus sofrimentos, ela vai entendendo que aquilo que a alma dela mais aspira é pelos próprios ensinamentos de Nosso Senhor. Então, a gente entende que, no fundo, há um núcleo pessoal que aspira pela verdade. E aqui é interessante. O psicólogo ele não é um diretor espiritual, ele não é para ficar anunciando o evangelho no consultório. Então, o consultório para mim não é um lugar querigmático. O consultório é um lugar para mim onde, a partir dessa concepção, digamos, judaica-cristã que eu tenho do ser humano, eu posso ir ajudando a pessoa, até utilizando várias ferramentas da psicologia, aí ouvindo esse núcleo interior, aonde ressoa essas aspirações mais profundas pela verdade. E aí dá para entregar a pessoa nesse sentido. A diferença é que eu penso assim, os padres, se eles ficassem mais tempo no confessionário, eu acho que mais de 60% de todos os meus pacientes não estariam no meu consultório. Porque a maior parte de todas as pessoas que buscam terapia hoje, a meu ver, elas estão nessa terceira base aqui, vinculada à dimensão de autoconhecimento e desenvolvimento humano. E o que essas pessoas mais aspiram? Elas aspiram a encontrar uma verdade que as oriente. Então, é muito belo quando a gente pensa nessa dimensão. Olha só, você mexeu num ponto que, para mim, é uma curiosidade grande. Bem, veja, eu não tenho conhecimento profundo, aliás, nem raso, sobre a psicologia clínica, atendimentos, os procedimentos de um terapeuta. Mas eu ouvi dizer que um psicólogo é orientado
a não falar explicitamente sobre a igreja, ou sobre as suas crenças, ou sobre a sua fé, no nosso caso de cristãos, né, sobre a sua fé, para o paciente, ou até, quem sabe, não indicaria um caminho espiritual, um caminho que o psicólogo, na sua fé, acredita que serviria para aquele paciente ali e tal. É assim mesmo? Dá para falar sobre isso aqui no podcast? É assim mesmo? Existe uma conduta que seria considerada uma conduta ética para que o terapeuta respeite aquele espaço como não religioso, mesmo que ele tenha vontade, mesmo que ele acredite que se eu disser isso, eu sei que vai ajudar. Vai para o grupo de oração, por exemplo, você tem que frequentar a missa. Essas dicas, elas devem ser evitadas realmente? Olha, padre, quando eu vou olhar o Conselho Federal de Psicologia, se eu for pensar na parte jurídica, o Conselho Federal de Psicologia orienta que o espaço psicológico ele seja um espaço clínico. Eu lido com o sofrimento humano. Agora, faz parte do consultório entender que faz parte do sofrimento humano também temas vinculados à religião. Boa. Então, por exemplo, se eu estou na Ásia, eu vou atender budistas que vão ter crises também de ordem religiosa. Se eu estou no Oriente Médio, eu vou atender muçulmanos que também estão em crises vinculadas a questões religiosas, e assim, indígenas, e assim, qualquer religião. Nesse sentido, por exemplo, se eu estivesse lá na Índia, atendendo hindus, eu vou ter ali crises de ordem religiosa, sofrimentos de ordem religiosa. Nesse sentido, a antropologia, que faz parte da base epistemológica para eu atender um paciente, essa antropologia, ela é a antropologia que eu me sirvo. Ok. Então, eu vou utilizar ferramentas condizentes com a antropologia que eu acredito, com a concepção de humano que eu acredito. Agora, digamos assim, nesse sentido, eu vou dar conselhos? Depende. Quando eu penso na saúde daquela pessoa dentro da gradatividade que ela está diante da verdade, eu vou, por exemplo, ajudá-la a enxergar as possibilidades de ajustamento nas crises religiosas em que ela se encontra. Agora, eu estou no país católico, que também tem muitas pessoas que são cristãs, de matrizes protestantes, e que vão para o meu consultório. E também tem muitos espíritas e outros que também vão para o meu consultório. Aí aqui vem a questão: quem está diante de mim? Está diante de mim uma alma que está sofrendo e de repente me traz questões religiosas. Eu, como psicólogo, eu vou fazer um caminho com ela dentro das aspirações que ela tem, que possa mais se ajustar ao que ela mais necessita. Aí, veja, uma coisa é eu atender pessoas que são católicas e que sabem que eu estou na igreja, que sabem que o Leandro não é só psicólogo, mas que o Leandro também faz parte da liderança da leiga da igreja. Que viu na paróquia, que viu na missa, estava fazendo alguma coisa no encontro. Aí essas pessoas, elas às vezes vão perguntar para mim: Leandro, o que eu devo fazer? Aí você vai vendo ali que a pessoa, naquele momento, a pessoa até pergunta: Leandro, o que eu devo fazer? Ali é como se naquele espaço clínico a pessoa ela me interrogasse para que o Leandro
que não é ali só para ela ou um psicólogo está me pedindo alguma coisa além do consultório de psicologia. Não importa que você está ali, se a sala é minha, o espaço terapêutico, mas é onde eu sou interrogado. E às vezes isso acontece. Na verdade, por eu ser alguém um pouco conhecido, várias vezes pode acontecer. Só que aí, veja, neste momento, a pessoa está separando o trabalho clínico ali de uma demanda que ela precisa para ela. Nesse momento, ela sabe, ó, o que eu estou buscando aqui é a opinião do Leandro. Aí eu vou ser livre dentro daqui de distinguir. Aqui ela está buscando a opinião do Leandro. Ou seria, talvez, Leandro, a pessoa consegue identificar a integralidade da pessoa do Leandro, porque não dá para separar, né? E apelando, distingue porque precisa fazer um apelo, porque o Leandro tem algo mais que não é só aquilo. Não é só o espaço clínico, né? É isso. Meu Jesus, eu acho que isso aí é dose, viu? Para mim, eu fico imaginando eu precisando fazer essas abordagens de um paciente, Deus sabe o que faz, né? Coloca as pessoas no lugar certo, né? Irmão, na tua experiência clínica, gente, ó, dá licença que a gente começou falando doutor Leandro, você, o senhor, e agora falando desse jeito. Posso continuar? Na tua experiência clínica, os teus pacientes, ou de modo geral, naquilo que você sabe, naquilo que você conhece, as pessoas, quais são os desafios que normalmente os fiéis encontram ou precisam ter coragem de enfrentar para a sua saúde mental? Bloqueios, talvez, não sei. Olha, padre, primeiro vamos distinguir os fiéis. Nós temos os fiéis de IBGE, que lotam os consultórios, e que você fala, eu sou católico. São os fiéis de IBGE. Para falar que acredita em Deus, de alguma forma, eu sou católico. Ok. E eu tenho os fiéis que são verdadeiramente católicos. Aí é interessante. Os fiéis que são de IBGE, na maior parte das vezes, eles enfrentam sofrimentos vinculados a consequências da vida, como qualquer pessoa. Então, eu tenho aqui uma pessoa que ela está sofrendo como a maior parte das pessoas, mas ela tem uma espécie também de embotamento moral. Ela não tem uma clareza de doutrina católica. Ela não tem uma clareza de moral católica. E muitas vezes, influenciadas por heresias, escutam por aí que o inferno não existe, e que se ela morrer hoje, ela vai ser salva, e ela não tem essa preocupação. Agora, eu tenho um grupo de fiéis que às vezes se apresenta no consultório, que é menor esse número, e que descobriu mais profundamente a nossa fé. E essa pessoa, ela quer crescer em virtudes. Isso que é muito bonito. E eu vejo isso crescendo. Há pessoas, por exemplo, que vão para o consultório e falam para mim, eu estou aqui porque eu quero me conhecer mais profundamente, porque eu quero ser santa. E eu vejo muita gente que chega no meu consultório falando, eu quero um autoconhecimento que possa me ajudar a crescer em virtudes. E é onde a gente vai trabalhar, por exemplo, questões vinculadas à ira, questões vinculadas à preguiça, questões vinculadas a vícios como a gula, e por aí vai. A pessoa quer aprender a controlar-se melhor, a ter mais autodomínio.
E ela quer se ajustar com a história dela que está ferida, e ela quer ali, para isso, como se fosse fazer um exame de consciência mais profundo, para aprender a gerenciar-se melhor. Então, eu tenho essas duas perspectivas de sofrimentos de católicos, que vivem o que quase todo mundo vive mesmo, mas eu tenho também esses sofrimentos desses católicos que aspiram dimensões mais profundas do seu desenvolvimento pessoal. É interessante quando a gente vê que a santidade, ela requer uma plenitude de vida. E o quanto a nossa fé, ela propicia para a pessoa graus cada vez mais elevados de satisfação interior. Nossa fé é o verbo de Deus que se fez carne. Então, de verdade, ela não exclui a possibilidade da pessoa, como dizia um grande gênio, Carl Gustav Jung, que é fundador da psicologia complexa. Ele dizia que a maior aspiração do ser humano é a individuação. Na concepção de Jung, a individuação é você se tornar de tal forma integrado que você se torna harmônico consigo mesmo. De uma forma popular seria assim. E aí a gente vai observando que a fé católica, ela propicia para a pessoa um caminho de integração interior. Falaste da fé católica, eu penso aqui, eu costumo dizer para as pessoas que o rosário, por exemplo, a oração do Santo Rosário, ajuda a pessoa a encontrar o eixo. E, claro, você está falando da doutrina, eu estou falando de devoção, mas só para reforçar que riqueza que nós temos na nossa igreja, que nos ajuda não apenas na perspectiva da fé ou da espiritualidade, mas a integralidade do ser humano mesmo, né? Isso é maravilhoso. A gente sabe que tem pessoas que apresentam certa resistência. Se for falar, procura um psicólogo, tem que procurar um psiquiatra. Aqui na nossa região, aqui no Pará, aqui em Santarém, ainda tem muito isso. Eu não sei como é por aí afora. Você poderia falar um pouquinho para nós sobre isso. Mas a gente está falando aqui de desafios à saúde mental. Eu acho que não seria desafios à recuperação. Isso que eu acabei de falar seria uma dificuldade que as pessoas têm de procurar ajuda, né? Ainda falando então de desafios à saúde mental, temos um adoecimento mental, se é que eu posso falar desse jeito, um Sim. adoecimento mental. Que coisas que colaboram para esse adoecimento mental nas pessoas de modo geral, em vias muito práticas? Sim. Então, esse termo resistência ele é muito bom. Primeiro, nós precisamos entender assim, a dor, ela é uma palavra que a pessoa entende facilmente. A dor física também gera resistência. Exemplo, uma pessoa que agora acabou de machucar. Digamos que um caco de vidro entrou aqui no braço. Um caco grande, que ela precisa de ajuda para poder alguém tirar para ela. Essa pessoa tem um caco de vidro e ela vai no hospital. Quando ela entra no hospital e o enfermeiro vai pegar o braço dela, a tendência é a pessoa facilmente entregar o braço ou recolher. Uhum. Só de encostar no braço, a pessoa puxa. Para dizer o seguinte, a pessoa sabe que precisa daquele serviço, mas o corpo dela empurra ela para fugir daquele serviço. Quando a gente amplia o conceito de dor para questões subjetivas, questões mentais, é a mesma coisa. Quando, por exemplo, a pessoa observa que ela interiormente está tendo inúmeros prejuízos de ordem mental, o corpo dela está funcionando normalmente,
mas a mente dela tem ali inúmeros tipos de sofrimento. Quando a gente pega o DSM-5, por exemplo, que é o manual que mostra para nós a quantidade de transtornos, a pessoa fica impressionada. Porque eu tenho transtornos mentais de ordem neurológica, eu tenho transtornos mentais de ordem psicossomática, eu tenho transtornos mentais que são chamados transtornos de humor, eu tenho transtornos mentais vinculados a questões vinculadas a uso excessivo de tóxicos, por exemplo. Eu tenho transtornos mentais vinculados a questões sexuais, eu tenho transtornos de inúmeras ordens. Ou seja, o psiquismo humano, assim como existem várias especificidades, né, problema no coração, problema no fígado, etc., o psiquismo humano ele tem várias alterações em diversas dimensões. E a pessoa, quando ela percebe que dentro dela existe um desajustamento, onde ela está observando que as emoções dela e a parte psicológica dela está em declínio, e ela vê, esse declínio está ligado a relações com as pessoas, esse declínio está ligado à parte profissional, esse declínio está ligado a algum... Aí, às vezes, vem obsessões psicológicas, tristezas agudas, ou seja, vai ter inúmeros tipos de sofrimento, por exemplo, uma tristeza que não é só uma tristeza, é uma tristeza paralisante. Há uma ansiedade que não é só uma ansiedade, é uma ansiedade paralisante. A pessoa vai estar vinculada a fobias, por exemplo. A pessoa sofreu um acidente, perdeu algum bem numa enchente. Você vê que a pessoa se paralisou ali a partir de alguns fatos na vida, que são chamados transtorno de estresse pós-traumático. Às vezes a pessoa ela começa a ter alucinações, delírios. Às vezes a pessoa ela começa a sentir dentro dela algumas inquietações que são profundamente doloridas. Ou seja, na ordem mental, a quantidade de sofrimentos são muito variadas. E às vezes essa pessoa ela percebe que para retomar uma vida normal, ela precisa de uma ajuda técnica. Aí é onde nós temos, na dimensão de sofrimento, nós temos sofrimentos que a gente pode categorizar tanto na parte biológica como psicológica, em sofrimentos leves. Uma dor de barriga é um sofrimento leve, mas eu posso ter um sofrimento moderado, eu posso ter um sofrimento grave. Quando a pessoa quebrou um braço, por exemplo, não é uma dor fácil. E eu tenho sofrimentos gravíssimos. No âmbito da psicologia, da saúde mental, nós temos também sofrimentos de ordem leve, moderada, grave, gravíssimo. É onde, por exemplo, falando depressão é uma palavra hoje em moda, né? Então, por exemplo, eu posso ter sintomas depressivos, eu posso ter um episódio depressivo, eu posso ter uma crise depressiva e eu posso ter um transtorno depressivo leve, um transtorno depressivo moderado e eu posso ter um transtorno depressivo grave e até um gravíssimo, como por exemplo uma depressão endógena, que é um nível mais, para mim, é uma das depressões mais graves que existem. Então aqui é onde o psiquiatra, o psicólogo e às vezes o neurologista precisam caminhar juntos. Então existem questões de sofrimento psíquico, por exemplo, que elas precisam ser trabalhadas com vários profissionais. Por exemplo, 35% das pessoas que têm depressão, a causa é endócrina. Então, eu preciso de um endocrinologista. E então, às vezes, a pessoa está com alteração de tireoide. E, às vezes, o psiquiatra, o psicólogo vai falar assim, olha, seu caso aqui, vai buscar um neurologista. Às vezes, eu tenho uma pessoa que está ali com alguma residência neurológica de um problema que ocorreu e ela está com depressão ali, ela vai precisar de um tratamento com um neurologista. Então, a pessoa tem que entender que se o corpo dela está doendo, ela precisa de um médico do corpo. Mas se ela observa alterações de sofrimentos intensos que prejudicam a rotina dela na parte psicológica,
ela também precisa entender que existem profissionais que podem ajudá-la nessa área. Na ambiência da igreja, Leandro, você conhece alguma iniciativa de paróquia ou de diocese? Você é da Arquidiocese de Belo Horizonte? Belo Horizonte. A igreja tem feito alguma coisa, tem tido iniciativas que promovam a saúde mental dos seus membros, dos seus filhos? Seja em esfera paroquial, movimento, instituto, comunidade, você conhece alguma coisa sobre isso? Olha, padre, pela minha experiência, eu vejo que os retiros católicos são muito terapêuticos. Deixa eu fundamentar teoricamente isso. O Carl Gustav Jung, ele foi um gigante, eu gosto demais dele. As obras dele são muito complexas e de uma eficácia psicoterapêutica muito grande. Ele escreveu um livro chamado Psicoterapia. E nesse livro ele descreve o processo terapêutico em 4 fases. A primeira fase, ele inclusive usa o termo confissão. A segunda fase, clarificação. A terceira, ajustamento, e a quarta, individuação. Então, veja, quando a gente observa que a primeira fase terapêutica está vinculada à confissão, São Tiago diz, né, confessai-vos uns aos outros. Aqui, São Tiago, ele não está falando da confissão sacramental, ele está falando da nossa vida cristã, de nós como irmãos, sermos irmãos de verdade. Então, essa dimensão de nós falarmos na igreja dos nossos sofrimentos, das nossas dores. Eu vejo que, por exemplo, as novas comunidades são ferramentas muito úteis. Eu vejo que a renovação carismática católica nos oferece muitas possibilidades dali, de ter equipe de intercessão, que a pessoa vai lá, e essa parte, né, de falar, desabafar das suas dores, ela sentir que ela é ouvida, ela vai encontrar. Eu vejo que, primeiro, o próprio confessionário, o sacramento da confissão, ele é extremamente psicoterapêutico, não somente na dimensão espiritual, mas a busca de um sacerdote para poder fazer essa parte, né, também, tanto do desabafo quanto da clarificação. A clarificação, a pessoa enxergar a situação dela numa outra perspectiva que possa ser mais coerente com a verdade. Então, essas dimensões, para mim, elas são psicoterapêuticas na igreja. Eu vejo hoje, em algumas paróquias, sendo desenvolvido a pastoral da escuta. Eu acho a pastoral da escuta extremamente válida, sobretudo quando aqueles que escutam recebem alguma formação para não falar besteira, digamos assim, ser de fato uma pastoral compreensiva, que escuta, que possa ajudar as pessoas. Então eu vejo que, seja no âmbito paroquial, a partir da pastoral de escuta, ou no âmbito das novas comunidades, nós temos sim várias iniciativas. Claro que cada paróquia tem a sua identidade, que vai propiciar mais ou menos recursos para as pessoas nesse sentido. A direção espiritual, por exemplo, ela é muito psicoterapêutica também. Nós vemos aí as pastorais das famílias, alguns casais que acompanham outros casais, que acabam ali, essa dimensão, né, da escuta e do clarificação ajudando também. Então, eu vejo que a Igreja Católica ela é muito rica em ferramentas pastorais. Mas, conforme a paróquia ou a diocese, nós vamos ver mais ou menos iniciativas nesse sentido. Você me fez lembrar 2 coisas. Eu lembro que, quando eu era diácono, conversando um pouco com Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém, ele disse assim:
Alessandro, se você gasta a maior parte do seu tempo atendendo as pessoas, você já faz um grande serviço à igreja. Aquilo ficou no meu coração, Leandro, que ainda não saiu até hoje. E eu gostaria de ter mais tempo. As pessoas precisam. E eu entendo, por exemplo, no meu caso, eu entendo perfeitamente a necessidade ou o que motiva as pessoas a buscarem um padre. Rezando com uma religiosa Clarissa, a irmã Bris McKenna, ela rezando comigo, Deus colocava no coração dela que eu precisava entender que as pessoas não me procuram porque eu sei isso ou sei aquilo, por ser psicólogo ou não, e eu não sou. Mas as pessoas me procuram porque eu sou padre. As pessoas me procuram por causa do meu ministério, por aquilo que elas acreditam que existe nesse ministério, né? Duas palavras, então, que me orientam ainda hoje. Atender as pessoas como um serviço de caridade por causa do ministério que Deus confiou a mim, né? Eu só queria compartilhar essa lembrança que o Leandro me fez ter agora. Mas também eu queria fazer um pequeno comentário. Quando os agentes pastorais, quando os servos voluntários que fazem essa escuta, você lembrou o Ministério de Intercessão na Renovação Carismática, hoje é o Ministério de Oração por Cura e Libertação, que costuma receber pessoas, atender pessoas. O próprio movimento tem instruído bastante. A honestidade de reconhecer, isso não é para mim, ele precisa de um psicólogo, vamos encaminhar logo para uma terapia, sugere isso para ele. Isso aqui é importantíssimo, né? Na pastoral da escuta, e eu digo pastoral da escuta como ação pastoral, não necessariamente uma pastoral organizada numa paróquia, mas essa ação pastoral de escutar as pessoas precisa de honestidade, tu não achas? Precisa de honestidade. As pessoas precisam não colocar para quem está precisando, às vezes desesperado, aflito, angustiado, colocar apenas o seu ponto de vista, a sua opinião ou a sua experiência, sem fazer os links necessários, ao menos minimamente com aquilo que a pessoa precisa receber. Precisa de um suporte profissional, pelo amor de Deus, faça essa bondade, encaminha para o profissional. Nem sempre tudo é tão simples como a gente imagina. Eu já tratei um caso assim, já atendi uma pessoa assim, deu certo com aquela. O que garante que vai dar certo com a outra pessoa? Eu só queria fazer esse acréscimo porque as pessoas estão tantas pessoas adoecidas e às vezes buscam a igreja como já a última carta. Por favor, não deixe estragar essa esperança que elas ainda têm na igreja, né? E é muito importante isso, Padre, porque, por exemplo, quando a pessoa entende, eu admiro demais Padre Marcelo Rossi. Um homem, para mim, muito honroso, que tem um sacerdócio honrado. Mas ele mesmo trouxe, olha, eu tratei de uma depressão. Você vê um homem carismático, que reza muito, que é um sacerdote íntegro, e que deixou ao vivo para nós que ele teve depressão. Para nós entendermos assim, às vezes existe ainda no imaginário popular, de que, sobretudo as pessoas mais antigas, falam assim, não, depressão se cura na enxada. Né? Às vezes transtorno de ansiedade é porque a pessoa ela está com mimimi. E não é bem assim. Um critério de discernimento interessante, que eu acho que todo mundo da igreja deveria entender, é o seguinte. Uma coisa é eu receber alguém que está falando para mim de problemas de ordem de relacionamentos. Problema com o pai, problema com a mãe, problema com o marido, problema de trabalho. Uma coisa é eu entender a ordem de relacionamentos. Frustrações, perdi isso, perdi aquilo. Aqui, ótimo. Outra coisa é eu verificar que aquela pessoa, ela está trazendo para mim problemas cognitivos.
ela está trazendo sintomas emocionais e que quando a pessoa está ali, ela não tem nem explicação para dizer, olha, eu estou sofrendo isso e eu nem sei de onde vem. E aí vem os achismos, que a igreja, às vezes uma pessoa na igreja vai falar, isso é por causa daquilo, isso é por causa daquilo, e vem os achismos, mas ela está tendo a matéria na frente dela, que ela está vendo uma emoção que está desordenada, está doendo muito, a pessoa daquilo está tendo prejuízos no trabalho dela, prejuízos nas relações, e ela tem um nível de pensamento de uma aceleração maior, ela tem um nível de tristeza mais acentuada, ela tem um nível de medo mais acentuado e por aí vai. E aí a pessoa fica direto com a ideia de que é o seguinte, espera aí, isto aqui, é claro que nosso Senhor, ele é médico dos corpos e ele é médico das almas. Nosso Senhor mostra para nós lá, né, a cura de possessos, a cura de pessoas também com algum tipo de alteração de doença mental. Você vê no Evangelho nosso Senhor curando todos os tipos de enfermidades. Mas ele também apresenta para nós, lá em Eclesiastes, a figura do médico. Então, é muito importante o senhor dizer isso. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa sobre o sacerdócio. A figura do padre, quando eu vou olhar a figura do padre na dimensão psicológica, ela ocupa algo muito mais profundo do que o padre imagina. A coisa é tão interessante que na psicologia complexa, os sonhos que as pessoas têm mostram para nós as suas aspirações mais profundas. Quando eu falo de sonho, é sonho mesmo. Aquele sonho que eu dormi e acordei tendo alguma fantasia. A figura masculina no sonho nunca é a figura masculina daquele sonho. É um arquétipo. Então, por exemplo, eu aqui sonhei com um amigo. Eu não sonhei com um amigo. Eu sonhei com uma estrutura psicológica minha refigurada naquele amigo. Agora, olha que interessante. É chamado de arquétipo ânimos. Ele é um elemento estruturador da psique humana. Quando eu tenho um sonho, por exemplo, com a figura feminina, sonhei com a minha esposa que está aqui, a Luciana. No meu sonho, não é a Luciana. É um arquétipo refigurado na figura feminina, a gente chama de ânima. A ânima, na dimensão psíquica, é a gestão emocional da pessoa. Aí agora, olha que interessante. Quando na figura do sonho aparece a figura do pai, o pai biológico, é uma coisa muito profunda. O pai biológico, ou se a pessoa conheceu ou não, mas que de alguma forma ocupa ali a figura do pai biológico, ou da figura paterna dela, aquele é o elemento mais estruturante da personalidade. E aí nós vamos entender o seguinte: a maior crise que nós temos hoje é a crise de paternidade. As famílias estão se desestruturando, sobretudo devido à figura paterna fraca, pouco efetiva, e a gente vê a quantidade de divórcios imensas. E agora, veja, no âmbito psíquico, quando a pessoa, então, ela busca um padre, ela busca muito mais do que um afeto. Ela busca muito mais do que uma remissão dos seus pecados. Ela busca a possibilidade de se encontrar, de se reorientar. É tão interessante quando você vê um padre de Klezmer, igual o senhor está aqui, ou um padre de batina, você vê, no imaginário, você olha para o padre e diz, esse aqui me assume como pai. Até a roupa sacerdotal, ela transmite, por exemplo, a dimensão de segurança. Esse aqui me assume como pai. Eu posso chamá-lo aqui que ele vai me atender na confissão. Ele tem zelo por mim.
Então, a veste, para mim, ela tem até mesmo conotações muito profundas no imaginário. Então, a figura do padre, ela é aquela figura que a pessoa, ao procurar o padre, ela vai tender, até no imaginário dela, a se desarmar para poder ser conduzida. Então, psicologicamente, o clero ele ocupa uma dimensão de paternidade vinculada até mesmo ao sentido da vida. Porque para um fiel, por exemplo, o padre ele é uma ponte para Deus Pai. Pegou pesado. E isso é uma providência muito grande de Deus. Para que jovens encontrem uma luz. Eu, neste exato momento, já estou orando para que jovens que tenham acesso a esse vídeo, ouvintes, telespectadores, internautas, como queiram falar, encontrem um sentido para o seu processo de discernimento também, a partir disso que você está falando aqui para nós. Leandro, que sinais que você poderia destacar para nós, que familiares, amigos podem ficar atentos, com sinal de alerta de que uma pessoa próxima está enfrentando problemas de saúde mental e isso favorece para que se peça ajuda, se busque auxílio em alguém? Primeiro é a disfuncionalidade. Então, assim como na parte fisiológica, a pessoa está lá, está com problema nas pernas, não está andando direito. Está com problema nos braços, não consegue carregar peso. Você vê que a pessoa está com problema de memória, está falhando demais no trabalho. Então, agora, quando a gente começa a partir desse ponto, entender a disfuncionalidade. Exemplo, eu posso pegar uma criança e ver a disfuncionalidade dela. Uma criança que não quer brincar. Tem um problema. Que criança que não quer brincar? Quando eu vejo um adolescente que não quer estar em grupo, que é em fechamento para estar em um grupo, aqui eu tenho um problema. Porque qual adolescente, qual pessoa na dimensão óbvia da vida, ao se ver adolescente, não queria estar num grupo de amigos? E eu vejo lá um adolescente que ele não quer ter pares, não quer amizade. Quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa nova, vamos imaginar ali dos seus 12 anos de idade, já é um adolescente, e aí a gente vai lá, 20 e poucos, numa vida extremamente fechada. Ela se tranca demais num quarto, por exemplo, porque as redes sociais nossas hoje, o celular, eles são ferramentas boas de trabalho, de pesquisa, etc., mas também são ferramentas de fuga existencial muito grande. Quando você vê um jovem que não quer praticar nenhum tipo de atividade física, aqui tem um problema. Porque se ele está no ápice para desenvolver trabalho e você não vê nenhum tipo de iniciativa, seja para esporte, seja para trabalho propriamente dito, você vê um isolamento ali, até de medos exacerbados. Um jovem, por exemplo, é óbvio para um adulto olhar para a juventude e entender que a juventude é viva. Ela quer construir alguma coisa, tem um sonho. Eu quero comprar um carro, eu quero estudar, eu quero ser rico, eu quero isso, quero aquilo, quero outro. E quando você vê um jovem que não tem brilho com nada, você está observando que ali tem um problema. Não é um simples temperamento. Uma coisa é eu ter uma perspectiva de entender que existem dois tipos básicos de personalidade: as personalidades introvertidas e as personalidades extrovertidas. É próprio dos introvertidos gostarem da solidão, gostarem de ter o seu momento, ter pouca energia social, vai mais estar ali. Agora, não é
não é próprio de introvertidos, por exemplo, que são mais calados. Você vê que não tem funcionalidade, né? É uma pessoa que está viva, mas você olha, mas peraí, nessa idade era para ter uma aspiração profissional, era para ter uma aspiração de grupo. Então, quando você olha para aquilo que é da realidade, conforme a idade, e aquela pessoa, naquela idade, não desenvolve o que é esperado para a idade dela, aqui nós temos que ficar muito ligados. Quando, por exemplo, você pega um idoso, a depressão nos últimos 10 anos, na terceira idade, ela aumentou em 284%. Misericórdia. Ou seja, nós estamos com idosos com casos psiquiátricos graves. O número de suicídio entre os idosos aumentou demais. Agora, o que é um idoso? O que se espera de um idoso? Quanto mais maduro é um idoso, mais paterno ele é. Mais materno ele é. Quanto mais maduro é. Ou seja, tem mais preocupação em doar-se e em servir, que é próprio da maturidade humana, do que em isolar-se, fechar-se e entupir-se de carência, aonde os outros que têm que ir ao meu encontro. Quando eu vejo idosos que estão se isolando demais, e você vai observando uma sensibilidade muito acentuada, numa tristeza, no fechamento de si, de não querer fazer nada, por exemplo, você está vendo idosos se entregando à vida. Então, aqui é um alerta também. Então, a dimensão mais acentuada de discernimento é a gente pensar o que se espera daquela idade, um adulto, por exemplo. Quando você vê um adulto de 30 anos que não quer trabalhar, você tem um problema aqui. E assim vai. Então, a primeira coisa é, o que é a realidade daquela pessoa? O que se espera para aquela realidade? Ela tá dentro do que é esperado para a idade dela, do que o teu organismo pede? Ok, beleza. Não está como poderia ser melhor. Ok, mas está. Você vê que a pessoa ela está atacando a realidade, ela está respondendo às exigências da vida. Ok. Agora, quando você vai observando que não, mesmo sendo criança, adolescente, idoso, etc., aqui tem algo que precisa ser observado. Exemplo, se você tem uma criança que 9 anos de idade, 10 anos de idade, 6 anos de idade, e que de alguma forma ela vive inquieta porque ela gostaria de viver o que a maior parte dos seus coleguinhas vive, de fazer amizade, brincar, etc., e não faz, aí você vai vendo, poxa, existe um sofrimento aqui que precisa ser olhado. E assim vai cada faixa etária. Essas pessoas, de modo geral, bem, quem procura a igreja, quem participa de alguma coisa na igreja, vem com muitos sofrimentos. Todos, provavelmente não, mas muitos irmãos vêm com muitos sofrimentos. Procuram um apoio na paróquia. Tem a paróquia como o oásis no deserto. Tem a paróquia como a salvação. Talvez alguns até como um subterfúgio mesmo, né? Bem, é possível criar um ambiente paroquial acolhedor, de apoio? Tu poderias dizer para nós algumas dicas? Como criar um ambiente de igreja, paróquia, comunidade, para acolher esses irmãos que vêm apresentando problemas na saúde mental? A primeira coisa é a gente pensar que ser católico é ser comunidade. E eu acho muito interessante, para mim, deveria ser muito divulgado na igreja, a Christus Fidelis Light do Papa João Paulo II, que ele mostra a identidade do leigo na igreja. Nesse documento, o Papa coloca o seguinte: o católico leigo, ele tem duas funções. Ele é sal da terra e luz do mundo. No mundo,
Não importa se é na família, no trabalho, na sociedade de modo geral, mas também na igreja. O Concílio Vaticano II mostrou para nós que todo leigo ele tem um papel de importância na igreja, importância evangelizadora. Então, uma coisa é a gente pensar o seguinte: qual que é a melhor forma de nós, como católicos, ajudarmos os nossos irmãos a sofrermos menos nessa vida? Promovermos que cada irmão se insira de alguma forma em algum movimento na igreja. Porque a nossa sociedade atual, ela é individualista. Antigamente, se nós fôssemos pensar 30, 40 anos atrás, nós tínhamos uma sociedade onde as pessoas se relacionavam mais, as famílias eram mais numerosas. Nós tínhamos, sobretudo, a pessoa está lá, né? Tem mais irmãos, tem mais primos, tem mais filhos. Nós tínhamos células comunitárias para as pessoas mais abrangentes. Só que hoje as pessoas têm menos irmãos. É muito comum hoje o casal ter apenas um filho. Nós temos menos irmãos. Nós temos menos vizinhos. 30, 40 anos atrás, a pessoa pegava um pernil, partia em 3 e distribuía para os seus vizinhos. Hoje a pessoa pega um pernil e estraga na geladeira. Então, as redes sociais, elas estão fazendo as pessoas quererem amizades virtuais, mas não reais. Então, a paróquia, quanto mais as pessoas que estão ali são incentivadas por meio dos padres nas homilias, porque a palavra de um padre, uma coisa é eu como leigo pegar o microfone e falar: gente, estamos precisando de gente no ECC. Vai ter 2 pessoas, mas se um padre fala na homilia dele sobre isso, vai ter metade da paróquia às vezes querendo ajudar no ECC. A palavra do padre ela é muito importante para o engajamento dos leigos. Então eu vejo assim, nós podemos criar mais oportunidades onde as pessoas possam se reunir para rezar o terço, que seja. Então, promover mais as possibilidades, por exemplo, terceira idade. Eu acho que a fitinha vermelha salvaria muita gente de depressão. Porque, além da oração, está ali se sentindo com um grupo, vai tomar um chazinho com as amigas. Se a gente promovesse mais jovens, por que tanto jovem tem solidão? Porque você não tem nada. Então, gostei aqui, né? Tem uma quadra de futebol. Então, tudo que a gente puder para, de alguma forma, as pessoas se verem, as pessoas se sentirem ouvidas, eu acho válido. Nós temos uma riqueza muito grande na igreja, das pastorais, dos movimentos, mas se a gente começar a fomentar nas pessoas para estarem mais inseridas para servir, porque o que mais dá sentido, e eu costumo dizer o seguinte: o amor que cura não é o amor que eu recebo. O amor que cura é o amor que eu dou. E quanto mais a gente promover a possibilidade da pessoa entender que a maior parte dos sofrimentos dela está ligada ao amor que ela pode dar, e se existe um grupo onde ela pode se doar de alguma forma, ela vai se recuperar muito. Você pega uma idosa, é muito comum um exemplo. Você pega a idosa, aí ela está lá, alegre e feliz. Você chega perto dela, como é que está a vida? Está horrível, estou com dor disso, estou com dor daquilo. Aí você fala assim: você podia me ajudar a fazer um bolo? Claro! Aí você vê a pessoa levantando na hora. Por que tanto idoso, quanto menino, jovem, criança, por que quando você delega alguma coisa, você vê vida? Porque é da natureza do humano servir. Antropologicamente, é interessante a gente distinguir o ser humano dos animais. O peixe nada, o pássaro voa e o ser humano.
O ser humano serve. Então, quanto mais a gente possibilitar uma mentalidade que a pessoa precisa se servir, e sobretudo vinculada a algum grupo, mais a gente tira essa dimensão passiva de ser cuidada e ela entender que na dimensão ativa, eu vou cuidar, ela vai receber o que ela deseja. Eu ia pedir que você deixe, e já estou pedindo, que você deixe uma mensagem para as pessoas que nos acompanharam nesse tempo de conversa aqui sobre a importância de cuidar da saúde mental. Pronto, estou pedindo. Ia pedir também dicas para o cuidado. Você já está nos dando uma preciosidade, né, sobre a essência do ser humano que está no serviço, de se colocar à disposição do outro. Porém, eu encerro aqui, nesse pedido que estou fazendo, dá uma sugestão de livros, uma leitura espiritual, ou mesmo que não seja uma leitura espiritual, mas que ajuda uma pessoa, o nosso ouvinte, telespectador, internauta, a crescer nas virtudes, na construção das virtudes, ou mesmo no enfrentamento dos seus problemas emocionais, enfim. Ok. Eu vou dar 2 dicas. A primeira, vinculada ao corpo. 60% em média de todos os transtornos mentais estão vinculados a alterações de sono. Meu Jesus, não fala isso, fala assim. Então, veja, nós estamos tendo uma sociedade que está vivendo uma epidemia de transtornos mentais, aonde parece que é anormal uma pessoa que não toma remédio para dormir. Então, caro ouvinte, primeiro, você precisa entender, você quer uma saúde mental boa? Discipline-se. Tenha um horário fixo para dormir. Que horas, Leandro? Entre 9h30 da noite às 10h30 da noite, o nosso próprio organismo começa a produzir uma espécie de revisão hormonal. Então, entre 9h30 da noite a 10h30 da noite, se a pessoa ela deita ali, ela vai ter uma regeneração celular muito mais forte, aonde no outro dia ela vai se sentir mais animada, mais disposta, mais ativa, cognitivamente a memória dela estará melhor, o humor dela estará melhor. Então, nós precisamos, não é à toa que o Criador nos deu, diante do sol, 3 momentos. Um momento anterior ao nascer do sol, onde você vê o dia claro, para se preparar para que quando o sol levantar, você também esteja já disposto para trabalhar. E o nosso Criador também nos deu um outro momento. Ao término do sol, a gente tem aquele entardecer que o sol já se foi. Significa que ali a gente já precisa de um outro momento. Se a gente for dividir o nosso dia em 3 partes, 24 horas, aonde 8 horas eu vou tentar estar dormindo, e eu vou pegar a minha atividade do dia, e eu vou estar ali pelo menos em torno de 8 horas. E as outras 8 horas, essa terceira parte, eu diversificar com outras atividades, vai ser mais saudável para essa pessoa. Então, primeiro, tenha um horário fixo, busque ter um horário fixo para dormir. Tente, ao máximo, não ultrapassar 10h30. Leandro, mas eu gosto de vigílias espirituais, eu gosto de passar a noite inteira na igreja. Posso fazer isso? Claro que você pode, e reze mesmo. A oração ela tem efeitos psicológicos maravilhosos, mais ainda efeitos espirituais. Quem reza se salva, como diz Santo Afonso. A santidade depende da vida de oração. Mas, veja, você não vai fazer vigília todo dia. Ninguém faz vigília 7 vezes na semana. Você vai fazer uma vigília, às vezes, 1 vez por semana. Alguns conseguem mais, os idosos mais ainda, que não está trabalhando. Mas veja, primeiro, discipline-se no seu sono, horário de dormir, horário de acordar. Beba água. Ansiolítico gratuito.
quanta gente tem problema emocional porque não tem rotina, não toma água direito. Quanto de água, Leandro? Pega 35 e multiplica pelo seu peso, é o quanto de água que você precisa. Se você precisa de 100 quilos, multiplica por 35, você vai ver quantos litros de água você precisa por dia. Tenha rotina. Horários mais fixos para tomar café da manhã, horário fixo para almoçar, horário fixo para jantar. Parece uma coisa tão besta falar isso, mas muitas pessoas têm muitos transtornos de ansiedade, inclusive hoje burnout, porque não tem rotina. Então, tenha uma rotina. Observe, por exemplo, os mosteiros. O sino, ele é extremamente útil para a saúde mental. Agora é hora de tal coisa, agora é hora de tal coisa, agora é hora de tal coisa. Por que isso aqui é tão importante? Transtornos de ansiedade, por exemplo, por que as pessoas têm tanto? Porque não tem horário para nada. Segue o sentimento. Não, olha a diferença. Tá com a cabeça a mil. Se você tem uma planilha de horários, você vai entender que pode pôr na cabeça, agora é hora de me concentrar neste trabalho. E aí você tem aquele horário específico que é para se concentrar naquele trabalho. Então, agora o horário é para tal coisa. E você vai ser inteiro naquela coisa. Mulheres, na hora de preparar para dormir, você tem que entender o seguinte, até 8 horas da noite eu vou preocupar com o outro dia. Mas depois das 8 horas da noite, a cabeça vem, você vai dizer, chega, eu agora vou me preparar para atividades para dormir. Porque as mulheres, geralmente, elas tendem a querer preparar o dia seguinte, quase na hora de dormir. Então, olha que interessante, horário de sono regular, disciplina. Uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, a nossa sociedade, ela é uma sociedade de muita informação, muita tela. Quanto mais a pessoa tem tela na frente dela, mais ela vai ter tendência a transtornos mentais. Existem várias universidades hoje que mostram para nós que quando a pessoa tem muito tempo de tela, seja computador, celular, etc., tem 35% a mais de chance de cometer até suicídio. Então, se a pessoa entende que o cansaço mental, quanto mais ele for superior ao cansaço físico, mais o sono dela vai ser ruim e mais alterações de humor e perturbações emocionais ela vai ter, você tem que entender o seguinte, qual que é o sono bom? Eu preciso que o meu cansaço físico seja superior ao meu cansaço mental. Nós que ficamos muito tempo sentados, trabalhando com o computador, você precisa cansar seu corpo. Quanto, Leandro? Põe em média 120 minutos por semana, onde você vai mexer muito o seu corpo. Porque ali você vai observar que você vai ficar mais disposto, vai ficar mais alegre. Outra coisa interessantíssima, pega sol. Não sei se você sabe, muitas pessoas que têm sintomas ali de tristeza por volta entre 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, ou 4h30 da tarde, 5h30 da tarde, essas alterações que são inclusive magnéticas, elas estão vinculadas à falta de vitamina D. Se você sente algumas tristezas assim, que você nem sabe de onde vem, nesses picos do dia, faz uma experiência, sobretudo você aqui que é do norte, que tem bastante sol. Sol é um remédio gratuito. Pega 15 a 30 minutos e anda no sol. Você vai ver que em torno de 15 dias você já vai estar mais alegre, vai estar disposto. Não é à toa que os nossos irmãos africanos são tão contentes e gostam tanto de dançar, porque estão muito diante do sol. Então, de modo geral, é isso. Tem muitas outras dicas. O Padre pediu um livro. Bem, é muito difícil a gente achar um livro assim. Eu lá no meu Instagram, Dr. Leandro Bernardes, às vezes em quando eu coloco algumas dicas interessantes. Tá? Dr. Leandro Bernardes, tem no YouTube, né, também, Dr. Leandro Bernardes. Lá eu sempre coloco alguma coisa. Um livro para indicar sobre questões vinculadas ao sentido da vida. Valeria muito a pena você comprar um livro chamado Em Busca de Sentido. Quem escreveu foi Viktor Frankl. Vai ajudar bastante, uma leitura fácil, que ajuda.
Transtornos gerais de uma forma leve, né? Ou seja, aqueles que não requerem tanto a presença de um profissional. Tem um livro muito bom, tanto para transtornos vinculados a fobias, ansiedade, regulação de vida, ajuda demais. Para mim, foi traduzido em português, chama Terapia Cognitiva Comportamental para Leigos. Esse livro, para mim, ajudaria muita gente a não precisar de psicólogo, não precisar de psiquiatra. Aí você fala, mas Leandro, você é psicólogo, está revelando esses segredos? Sim, tem muita gente que não precisaria de psicólogo mesmo, não. Leandro, eu tenho que desconfiar de psicólogo, de psiquiatra, dependendo, tem que desconfiar sim. Tem muito profissional ruim por aí, sabe? Esse livro ajuda muita gente a questões mais leves, a entender técnicas fáceis para ela se gerenciar. Eu penso que esses 2 livros são bons. No mais, se você procurar ter algum conhecimento que possa ser vinculado à alimentação para a parte mental, tem a Gisele Savioli, Excelente. Ela tem umas obras muito boas, muito boas. Se você quiser lá, né, no YouTube, por exemplo, seguir lá o Dr. Nácio, tem umas dicas muito boas que eu vejo de vez em quando. Acho que é isso por enquanto, padre. Dá um tchau para a galera, para a gente se despedir aqui também. Padre, muito obrigado pelo convite aqui, foi uma alegria muito grande. E agradeço você pela paciência. E precisando, tem lá o meu telefone, 31 99 142 1026. 31 99 142 1026. Um abraço. Tchau, tchau. Leandro, Deus te abençoe. Deus te guarde do mal. Ele continue te inspirando bons propósitos, ungindo a tua missão por onde tu passares. Eu me comprometo de fazer uma oração especial por você também, pela sua esposa, por toda a sua família, seu trabalho profissional, seu trabalho missionário. Obrigado por ter compartilhado conosco do teu conhecimento, da tua experiência. Obrigado pelas dicas práticas também, para que as pessoas cuidem melhor da saúde mental e também